e dizendo que é absurdo, que não sei o que, nada disso. Não adianta ficar discutindo, não discuta isso. Quando eles vierem com essa conversa, você apresenta Jesus. Então, veja só, essas pessoas precisam ouvir o legítimo evangelho, só isso que precisam. Eu fui católico até os 30 anos, defendia a religião católica, brigava, discutia, acusava os crentes e tal. Mas eu não sabia de nada, na verdade. Eu discutia porque herdei a religião dos meus pais, só isso. Ia à missa sempre, já vendi aqueles santinhos da igreja católica, vendia missa para mortos, ganhava santinhos, né? Achava mó dádiva, né? Receber aqueles santinhos. Já vendi muito, andava de porta em porta perguntando, morreu alguém na sua casa? Morreu, quer mandar celebrar a missa para ele, lá no purgatório e tal? Quero, aí pegavam, recebia o dinheiro, né? E mandava para um endereço, né, da igreja católica para eles celebrarem essa missa aí para aqueles mortos. E de lá eles mandavam os santinhos para mim, eu ficava todo alegre, satisfeito. Fiz muito isso. Então fui católico até os 30 anos. Mas a primeira vez que eu ouvi a pregação do Evangelho já me tocou profundamente, já me convenceu, né? Já mudou totalmente a minha vida. Então eu precisava só ouvir o Evangelho, uma vez só, pregado na unção do poder do Espírito Santo. Só isso que eu precisava. Então, tem muitos que só precisam disso, ouvir uma vez. Leve essa pessoa para a igreja, visite essas pessoas, fale de Jesus para essas pessoas. Eles têm intenção boa. Então eles vivem numa religião que parece para eles boa, parece certa, parece que vai conduzir a Deus. Mas eles precisam ouvir o verdadeiro Evangelho, o legítimo Evangelho. Só isso, apresente Jesus para essas pessoas. Se nós formos analisar realmente o catolicismo romano, nós vamos ver que é um tipo de espiritismo, né? Por quê? Eles falam com mortos, né? Eles pedem as coisas para pessoas que morreram. Aí para Maria, para Pedro, para João. Veja bem, é um espiritismo. Isso é o quê? Que está condenado lá em Deuteronômio 18, né? Consultar mortos, né? Falar com mortos, pedir as coisas para morto. A pessoa morreu, a pessoa não pode fazer nada por nós. Quem morreu e ressuscitou foi Jesus. Quem morreu por nós na cruz foi só Jesus, não foi mais ninguém. Só podemos ir a Jesus. Então, eles vão a pessoas que já morreram. Isso é um tipo de espiritismo, na verdade. Além de ter as suas imagens, a idolatria, né? Além de colocarem uma pessoa como Maria no lugar de Jesus, ou mais importante que Jesus, ou até em igualdade com Jesus. Isso já faz disso uma falsa religião. Então nós sabemos disso, mas não podemos chegar lá falando isso, acusando e tal, nada disso. Vamos apresentar Jesus. Eles só precisam ouvir o Evangelho verdadeiro e eles vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador. No tópico 2 nós temos espíritas. Na evangelização dos espíritas e dos adeptos dos cultos afros, evite toda e qualquer discussão, mas com amor e sabedoria. Convença-os pela Bíblia de que aos homens está ordenado morrer uma única vez e que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para levar-nos ao Pai. Hebreus 9, 27, 1 de Pedro 3, 18. Então, os espíritas, qual é o grande problema deles? É acreditarem que a pessoa morre e encarna em outra pessoa. Vai procurar o quê? Se aperfeiçoar, né, nascendo aí através de várias pessoas. Então, a continuação dessa vida para aperfeiçoamento. O que nós precisamos mostrar para eles? Que a Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma vez. Depois disso vem o quê? O juízo. A pessoa não morre e se encarna em outra pessoa. A pessoa morre e é levado ou ao inferno ou ao paraíso. Não existe outro lugar para a pessoa ir. Então, tanto lá o católico com seu purgatório, o limbo, não sei o que, nada disso não tem. Morreu, ou vai para o paraíso, ou vai para o inferno. E depois só sai dali quem está no paraíso. No dia do arrebatamento, a pessoa vai pegar o seu corpo transformado, subir para morar na Nova Jerusalém. Quem está no inferno só sai de lá no dia do juízo final para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Pronto. Isso que eles precisam saber.
Então essas pessoas que vivem no Espiritismo, elas precisam conhecer a verdade. E nós temos que praticar o Evangelho, com sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque no Espiritismo tem muito isso, né? Muitas curas, muitos milagres que são feitos ali através de demônios, na verdade. Então os dons do Espírito Santo ali são muito imitados, né? O dom da profecia, por exemplo, né? O dom em palavra de sabedoria, uma coisa no futuro. Então tem gente ali para essas coisas. Então eles vão ler ali cartas, né? Tarôs, ler a mão da pessoa, então várias coisas que imitam os dons do Espírito Santo. Então tem lá os médicos que morreram, que incorporam na pessoa, vai operar as pessoas. Então ali tem as curas. Mas veja bem, os dons do Espírito Santo são muito imitados. Essas imitações são o quê? Ações de demônios. Então eles acham que está tudo bem, que é com Deus que estão tratando. Não sabem que é com Satanás. Não sabem que é proibido isso pela Bíblia. Está lá em Deuteronômio 18 dizendo que é proibido consultar mortos. Olha aí, e é proibido cartas, né? Horóscopo, tarôs, essas coisas, tudo é proibido. Consultar astros, está lá, Deuteronômio 18. Eles não sabem. Então é preciso apresentar Jesus para eles. Agora é preciso que a igreja esteja cheia do Espírito Santo, com os dons em operação, para mostrar o verdadeiro Evangelho, mostrar a verdadeira operação de milagres de Deus. No tópico 3 nós temos aí judeus e muçulmanos. Embora os judeus sejam um povo da promessa, eles são tão necessitados de Cristo quanto os muçulmanos. Romanos 3, 23. Por isso prepare estratégias distintas e adequadas para ganhar tanto os primeiros quanto aos segundos. Na evangelização dos muçulmanos, não ofenda Maomé. Todavia, não deixe de proclamar-lhes a supremacia de Cristo na salvação de todos que creem. Romanos 1,16. Então é interessante que muitos evangélicos, se você conversar com eles, vão dizer que os judeus são salvos, são povo de Deus. Então, cuidado com isso, porque eles não estão salvos. Deus chamou Abraão, de Abraão nasceu um povo para vir Jesus desse povo. Deus tem uma promessa para eles de salvação para o remanescente. Então, quando Jesus vier nos arrebatar, aí vai haver a grande tribulação e o milênio. O milênio Jesus governará e os judeus estarão lá. Agora quem? Os últimos que sobrarem no final da grande tribulação. Esses são os remanescentes e entrarão, farão parte do milênio, junto com outras pessoas, não é só judeu. Mas é uma promessa de Jesus governar sobre eles, reinar sobre eles. Na terra, então, será 1000 anos de governo de Jesus. Agora, eles ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Jesus veio, eles não aceitaram. E até hoje é a mesma coisa. Quando é que eles vão se converter? Os últimos judeus que sobrarem na terra, no final da grande tribulação, esses vão clamar e Jesus vai descer e eles vão, então, acreditar agora, vão receber o seu Messias prometido agora. Mas veja só, até lá, está aí, os judeus estão aí, mas não são salvos não. Se você falar com os judeus sobre Jesus, ele diz que é mentira. Eles não aceitaram Jesus e não aceitam de jeito nenhum. Muito raramente algum judeu aí aceita Jesus como Senhor e Salvador. Muito difícil. Então, não vá pensar que eles já estão salvos, tá? Tome cuidado com isso. Então eles precisam ouvir o Evangelho, precisam apresentar Jesus para eles, agora precisa conhecer muito da Bíblia, assim como Apolo, né? Apolo convencia os judeus que Jesus era o Messias, através das Escrituras. Então você precisa conhecer bem as Escrituras para evangelizar um judeu, apresentar a ele Jesus, sendo o que? O Messias que eles esperam, e você vai provar para ele que Jesus veio, o Messias veio realmente. Agora, quanto aos muçulmanos, a religião deles é o que? O islamismo, né? Então nós vamos ver aí que a revelação que eles têm de Deus foi dada pelo Alcorão, que é um livro que eles dizem que o anjo Gabriel desceu e falou com Maomé numa caverna, né?
E ele então escreveu esse livro mesmo ele sendo analfabeto. Então eles dizem que essa é a última revelação de Deus ao ser humano. E defendem até com armas a sua religião. Então nós temos aí um quadro na revista aí do professor sobre o islamismo. Vamos ver aí. Então o islamismo é uma religião monoteísta iniciada pelo profeta Maomé, que diz ter recebido então revelações diretamente de Alá, as quais se iniciaram em 610 depois de Cristo. Alá, para eles então, é o soberano do universo. Ele é com mais frequência caracterizado em termos de julgamento e de poder. Alá é impessoal e misterioso, é impossível conhecê-lo. O Alcorão foi compilado por vários recitadores e transcritores. É um livro infalível, sem erros para eles, segundo eles. O Alcorão representa as revelações finais e supremas de Alá. Ele é considerado a autoridade quando há discrepância em relação a outros escritos sagrados. A visão muçulmana de salvação diz respeito ao trabalho assim como à fé. O cumprimento fiel dos rituais dos 5 pilares. Quais são os 5 pilares? O credo, as orações, as esmolas, o jejum e a peregrinação. É de importância fundamental. O destino eterno de cada pessoa, para eles, então, é determinado no dia do julgamento por uma balança que passará as boas e as más ações. O indivíduo, durante a sua vida, não tem como saber se fez o suficiente para garantir que a balança penderá a favor de suas boas ações. Bom, nós sabemos que hoje a maior religião do mundo é exatamente o islamismo. Alguém diz, mas é o cristianismo. Mas veja bem, cristianismo, quando fala cristianismo, é colocado aí o quê? É colocado aí espiritismo, é colocado aí testemunho de Jeová, é colocado adventista, é colocado evangélico, é colocado católico, apostólico romano, né? Então todas as religiões que têm Cristo aí, falam de Cristo, então são colocados como cristianismo, e na verdade não é. Por isso é que não é a maior religião o cristianismo. Se juntar todos que falam a respeito de Jesus, aí sim vai dar o cristianismo muita gente. Mas na verdade, o verdadeiro cristianismo, o legítimo, né, dos salvos, não tem a quantidade de pessoas que tem o islamismo. Então a maior religião do mundo hoje é o islamismo. E veja bem que eles hoje têm uma estratégia que eles colocam então nos países pessoas, então eles vão mandando pessoas para os vários países. E essas pessoas chegam lá, né, aí ali eles vão casados ou se casam lá e eles vão ter vários filhos, ao contrário do que fazem as pessoas naquele país. Se acredita em estudos feitos que precisa de pelo menos 2,3% de nascimentos de pessoas que vão nascer nesse país para que a cultura desse país continue. E hoje o que nós temos? Nós temos países com a taxa aí de 1,38 em média de nascimentos. Então a cultura desse país vai se acabar. Com o tempo vai acabando. O que os islâmicos fazem? Eles chegam nos países e cada casal tem aí 6 filhos, né? 4, 5, 6 filhos. O muçulmano também, quando a legislação do país permite, eles podem, pelo Alcorão é permitido, eles terem até 4 esposas, se eles puderem manter essas 4 esposas. Então imagine, 4 esposas, 5 filhos cada uma família então já vai ter o quê? 22 pessoas só numa família. E aí eles vão crescendo, vão crescendo. Na Europa hoje, então, se acredita que já a população de 20 anos para baixo na Europa, se acredita que mais de 40% da população de 20 anos para baixo já são islâmicos. Porque lá, o casal que tem um filho já acha que tem filho demais. E eles chegaram e em 20 anos eles já são aí mais de 40% da população abaixo de 20 anos. Olha só. Então, daqui a 10 ou 20 anos, no máximo, eles estarão dominando toda a Europa. Então, a religião predominante na Europa vai ser o quê? O islamismo.